Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Culto de curas e milagres, libertação. Vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículo 22 e 23, o título da mensagem, Eu, o meu maior inimigo. Então, eu, no caso, tem uma vírgula, o meu maior inimigo. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. E eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Um texto bastante conhecido, e hoje o foco, como eu falei, o culto de curas, milagres, libertação, manifestação de graça, manifestação de poder, graça, poder sobre doenças, graça e poder sobre enfermidades, graça e poder sobre libertação. Porque o nosso Pai, que é Deus, Ele é um Deus de milagres. Amém? Então, uma coisa que a gente não pode esquecer jamais, independente daquilo que a gente possa viver ainda nesses dias, que a gente não pode esquecer que Deus tem prazer na nossa saúde. Deus tem prazer que você seja uma pessoa saudável, tanto fisicamente como também emocionalmente, né? Porque nos nossos dias, principalmente, a gente tem vivido a maior enfermidade, ou seja, que as pessoas vivem é na própria alma, né? Ou seja, nas suas emoções. Então, tanto nas nossas emoções como no nosso físico, é vontade de Deus, é prazer em Deus, como nosso Pai, de nos ver pessoas sendo saudáveis, pessoas vivendo de uma forma saudável, né? Nada que possa nos prejudicar. Então, e aqui nesse texto, Jesus, ele deixa muito claro para os seus discípulos, ele inicia falando, tenham fé em Deus. E ele fala no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, também, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Então, quando se trata de fé, nós não podemos esquecer que fé é convicção. Fé não é um acessório que a pessoa cristã ele carrega consigo, mas fé significa convicção. Então, fé é certeza, fé é convicção. E Jesus, ele diz, tenham fé em Deus. Por que ele falou isso, pastor? Porque ele sabe que muitos que têm, ou seja, mais certeza, muitas pessoas têm mais certeza num diagnóstico que ela recebe do seu médico, depois de fazer uma consulta médica, de fazer um check-up, que está tudo certo fazer. Muitas pessoas têm mais convicção no seu diagnóstico, nos resultados do seu exame, no que o médico falou, no que na obra consumada de Jesus. Por isso ele fala, tenham fé em Deus, tenham fé em mim. Ele deixa muito claro, porque vai chegar momentos na nossa vida onde que as pessoas elas acabam dando muito mais crédito para aquilo que uma máquina está falando, do que um resultado está apontando, do que uma pessoa está falando, do que naquilo que o próprio Deus tem falado. Por isso ele está dizendo, tenham fé em Deus, meus amados, nós precisamos, independente do que a gente possa estar passando, ter entendimento que Deus, ele não muda. O Salmo 90, versículo 1 e 2, diz assim, Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, uma coisa muito clara nesse salmo que ele está falando, Deus não muda. Tem lá no livro de Hebreus, também você pode procurar lá, falando muito claro, Deus não há variação, ou seja, de sombras, Deus não muda conforme as estações, conforme as situações que o mundo está vivendo, Deus ele muda. Deus não muda, Deus ele é Deus de geração em geração, ele é o nosso refúgio sempre, sempre. Pastor, mas em meio a tudo isso que está acontecendo na terra, no mundo, Deus é o nosso refúgio sempre.
Se você fizer dele, como você vai ler o Salmo 91, se você fizer dele o seu esconderijo, com certeza tem proteção, com certeza tem segurança, com certeza tem provisão. Mas infelizmente as pessoas não fazem de Deus o seu esconderijo, né? Por isso que ela acaba muitas vezes sofrendo os intempéries da vida, daquilo que as pessoas estão vivendo nesse mundo. Então, depois de Jesus deixar claro sobre ter fé em Deus, ele fala num posicionamento. Ele está dizendo, se alguém disser, se alguém quem, pastor? Qualquer um que entende que tenha fé em Deus. Qualquer pessoa, qualquer um que entende que tenha fé em Deus, qualquer um que disser esse monte que se deparar e não duvidar. Então, primeiro, ou seja, ele está falando, qualquer um que disser, quer dizer, às vezes as pessoas pensam, não, pastor, eu já vi num lugar que só o pastor, é só o pastor que pode orar, é só o pastor que pode. Não é só o pastor, qualquer um que disser. Qualquer um que disser a esse monte que surgir na sua vida. Qual é o monte? Uma dificuldade, um problema, uma doença, uma enfermidade, ou seja, uma situação que ele se depara e que ele acha que aquilo é impossível de mudar, é impossível ser transformado. Ele está dizendo qualquer um que disser. Não é qualquer um que analisar o monte. Porque a primeira coisa, quando vem um diagnóstico, a pessoa começa a analisar aquela situação. E Jesus diz, qualquer um que disser, não é para analisar, não é para ver o tamanho da situação, não é para ver a urgência da situação, mas cada um que se depara com uma situação que não é vontade de Deus na sua vida, você tem que o quê? Disser. Qualquer um que falar aquele monte, qualquer um que proclamar a palavra sobre aquele monte, mas ele continua, mas não duvidar. Então não adianta a pessoa ela declarar uma palavra sobre aquele monte, sobre aquela situação, sobre aquela doença, sobre aquela situação na família, no casamento, na empresa, mas duvidar. Então ele está dizendo, qualquer um que disser e não duvidar. E por que Jesus disse para não duvidar no coração? Porque ele sabe que nós, em muitas situações que dizem respeito à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, matrimônio, finanças, saúde, nós somos os nossos próprios inimigos. Por isso eu coloquei o título da mensagem, meu inimigo, meu maior inimigo? Sim, pastor, mas eu pensei que era o diabo o meu maior inimigo. Não, o diabo ele é um adversário, um inimigo já vencido. Jesus já venceu ele. Então eu sou o maior inimigo na minha vida. Eu posso me tornar o meu maior inimigo. Por quê? Porque quantas situações, aqui não, graças a Deus, mas lá fora muitas pessoas têm, a gente fala com a pessoa, ela fala de problema. Aqui a gente não ouve sobre problema, graças a Deus, né? Mas lá fora as pessoas elas falam da vida dela, abre a boca para falar de problema. E por que ela fala muito dos problemas? Porque ela é responsável por estar muitas vezes vivendo aquele problema, porque ela não crê no poder que existe na vida dela para que aquele problema deixe de ser um problema. Então o maior inimigo, é o que Jesus ele deixa muito claro aqui. A parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus, né? E nesse texto fala sobre alguns tipos de solo, a gente não vai ler sobre todos eles, mas Mateus 4, versículo 18 e 19 diz assim, outras ainda como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra de Deus. Mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então Jesus ele fala nos 4 solos, quando a semente é lançada, mas num desses solos aqui fica muito claro, ele explica isso. Quando essa semente ela cai entre espinhos, ou seja, a pessoa que ouviu a palavra, ele deixa muito claro aqui que essa semente ela acaba sendo sufocada. Quando que a semente, veja, a semente é a palavra de Deus. Quando que a palavra de Deus ela pode ser sufocada na minha vida? Sufocada, estrangulada, ao ponto dela não poder frutificar. Quando as preocupações da vida chegam. Ele está deixando muito bem claro, a semente ela é estrangulada, a semente ela é sufocada na minha vida quando as preocupações da vida chegam.
E quem está falando? O próprio Jesus está falando. Ele está dizendo que ele não está dizendo que não vai existir situações contrárias à nossa vontade na nossa caminhada. Ele está deixando muito claro. Vai chegar momentos, vão chegar dias em que as preocupações da vida vão sufocar a palavra. Vão sufocar, ao ponto de que essa palavra que foi liberada sobre a minha vida não frutifique. Então eu, Roberto, sou o meu maior inimigo. Por quê? Porque quando chegam as preocupações, eu posso permitir que a semente, a palavra de Deus, ela não frutifique na minha vida. É isso que Jesus ele fala aqui. Então, quando surgirem situações que a gente não espera na vida, talvez você de repente acordou numa certa manhã e abriu seu celular, viu uma notícia, veio um WhatsApp, veio uma mensagem que você o quê? Não esperava receber. E aquela mensagem que você não esperava receber começou a gerar uma aflição na sua alma, começou a trazer uma angústia na sua alma, começou a trazer o quê? Uma descredibilidade na palavra de Deus sobre a sua vida. Você começou a duvidar de quem você é em Cristo Jesus. Você começa a duvidar que Deus ele está com você. Você começa a duvidar, ou seja, que Deus é a favor de você por causa de uma mensagem, ou seja, uma preocupação que surgiu, você acaba não mais dando crédito naquilo que Deus tem sobre a sua vida. E uma dentre muitas preocupações dessa vida, ela está voltada para a doença, para as enfermidades. Geralmente a gente mais ouve é isso, quando uma pessoa ficou doente, quando ela recebeu um diagnóstico, parece que aquela pessoa já não é mais a mesma. Ela já começou, ou seja, permitir que a palavra que ela tinha recebido comece a ser sufocada na vida dela. E ela começa então ao quê? A duvidar do quê? Não é duvidar, né, do diagnóstico, ela crê no diagnóstico, ela começa a duvidar da palavra. Ela começa a duvidar do próprio Deus. Então a alma, ela duvida de uma cura, de um milagre, de uma libertação. Sempre o problema está na alma. Quando a pessoa diz, pastor, ora por mim, mas eu já sei, eu já tenho consciência que isso aqui vai ser o meu fim. Então a alma, ela sempre vai duvidar. O nosso maior inimigo sempre é a nossa alma, nossa mente, vontade e emoções, porque é ali que é o combate. Por isso Jesus diz, qualquer um que disser, mas não duvidar. Quer dizer o que? A dúvida, ela vai impedir das pessoas de desfrutar do que Jesus fez na cruz. A dúvida nos impede de viver aquilo que a palavra, ela deixa muito claro. Então, o coração, que significa a alma do homem, ele duvida. Então, por quê? Porque ele trabalha com comparações. Veja que a nossa alma sempre vai trabalhar com comparações. Não, mas o meteorologista, ele já mostrou o gráfico todo e é isso que vai acontecer. Então a alma, ela trabalha com as comparações, com aquilo que ela vê, com aquilo que ela toca, com aquilo que ela sente, com aquilo que ela ouve, com aquilo que ela enxerga. Então a alma trabalha nos 5 sentidos. Quando se trata do espírito, o espírito sempre vai trabalhar por revelação. Revelação, alma, comparação, gravem isso. A nossa alma, ela trabalha, se move por comparação. O nosso espírito por revelação. É muito diferente uma coisa da outra, ou seja, então a alma compara as coisas, o espírito tem revelação. Veja que em 1 Coríntios 2,13, o apóstolo Paulo diz delas, quer dizer delas o quê? Das coisas de Deus. Quando Paulo está falando delas, ele está falando das coisas de Deus, nós também falamos. Não com palavras ensinadas pela sabedoria do homem, ou seja, não com palavras da alma, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, pela revelação, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, revelação sempre vem de cima, comparação sempre de baixo. É muito fácil para a gente discernir revelação do alto, comparação do baixo. Revelação espírito, comparação alma. Então é dessa forma. Então o apóstolo Paulo, delas, ou seja, das coisas de Deus, aquilo que tem relacionamento com Deus, se trata de uma forma espiritual. Ele deixa bem claro, e só quem é espiritual para poder entender aquilo que é espiritual, porque senão ele não entende. Então revelação vem de cima, comparação é de baixo.
Então nós não podemos deixar o nosso coração ali abrigar dúvidas, né? Ser um abrigo, uma morada de dúvidas. Tiago capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8, esses 3 versículos diz assim: peça, porém, com fé. Peça o quê? Ele está falando de sabedoria. Então ele diz: peça sabedoria, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem o quê? Tem uma mente dividida, e ele é instável em tudo o que ele faz. Então veja o que o apóstolo Tiago ele está falando aqui, usado pelo Espírito Santo. Ele traz um alerta muito importante. O irmão que tem a sua vida conduzida pela dúvida, pela alma, ele não desfruta da obra consumada. Veja, Tiago, ele está falando aqui para os judeus, está falando para as pessoas novas, convertidas, pessoas que saíram de um sistema de lei, sistema da religião, e têm recebido a obra de Cristo. Ele está deixando muito claro, né? A pessoa que ela acaba abrigando a dúvida na sua alma, essa pessoa não desfruta da obra consumada. Ela mudou, como a gente vê, muitas pessoas, elas mudaram de igreja, né? Mudaram de religião, só que não mudaram, ou seja, a forma de ver as coisas em Deus. Não mudaram a forma de pensar, não mudaram a forma de agir. Então ela mudou de localização, ela mudou de uma religião, mas ela não deixou que o seu espírito lhe fosse transformado, né? Então o apóstolo, ele fala muito claramente que essa pessoa não desfruta da obra. O apóstolo Tiago, ele compara o homem que ora a Deus, mas que ele duvida. Há 3 figuras aqui nesse texto. Primeiro, ele é comparado como ondas do mar, versículo 6. Ele é comparado a uma pessoa que ora, ele está orando a Deus. Uma pessoa que ora: pastor, eu oro 5 horas por dia, ou sei lá, mais horas ainda, ou 1 hora por dia. Mas ele levantou os joelhos do chão, mas ele duvida na sua alma. Ele é comparado às ondas do mar. Ele é comparado, conforme diz o texto, com uma pessoa que ela oscila entre fé e incredulidade. Ela fica oscilando, uma hora em cima, outra hora embaixo. Ela oscila entre o ânimo e o desânimo, entre o otimismo e o pessimismo. Ora está no alto, ora está no vale. Um dia ele é fervoroso, outro dia ele está abatido. E ele também é como um homem que tem 2 mentes e um só corpo. Ele está falando um homem com 2 mentes. A palavra grega duvidando significa o quê? 2 mentes. Então o homem que ora, mas ele duvida, ele é comparado ao mar, às ondas do mar. Uma hora jogado para um lado, outra hora jogado para o outro. Uma hora oscila entre fé, entre incredulidade, entre otimismo, entre pessimismo, entre ânimo, entre desânimo. Depois ele tem uma mente dividida. Então ele tem um pensamento dividido, é uma pessoa dividida entre 2 pensamentos. A fé diz sim, mas a descrença diz não. Uma hora ele diz sim, outra hora ele diz não. E depois ele ainda é como 2 almas num só corpo. E a palavra grega aqui, dobre, significa 2 almas. Almas divididas, é tentar como que andar em 2 caminhos. Quando eu estava preparando a mensagem, depois me veio meditar, andar entre 2 caminhos. Isso é impossível. Não tem como uma pessoa querer andar em 2 caminhos, ou seja, o caminho estreito e o caminho largo, o caminho com Cristo e o caminho com o mundo. É impossível. Então uma pessoa que ora a Deus, mas que duvida, ela tem uma mente dividida. Então uma hora ela pensa que ela está caminhando, ela quer caminhar com Deus e quer caminhar com o mundo, ela quer caminhar com as trevas e quer caminhar com a luz. E isso é praticamente, ou seja, isso é impossível, não tem como. É o mesmo que querer servir a 2 senhores. O próprio Jesus já falou: ou você vai amar um e odiar o outro, porque não tem como servir, não tem como você amar os 2. Então é impossível. E tudo isso está, ou seja, numa pessoa que ela acaba brigando a dúvida na sua alma. A dúvida, muito claro. Então o apóstolo Tiago, ele fala de 2 resultados negativos ao crente que ora, mas que duvida. Primeiro, fracasso na oração. Ele não recebe nada. Depois ele fala de uma inconstância espiritual, versículo de número 8. E Efésios 4, versículo 14,
Diz assim: o propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, aquilo que o apóstolo Tiago ele está falando aqui, ele está dizendo que é a vontade de Deus, que o propósito de Deus para a nossa vida, o propósito definido para Ele, é que a gente não seja mais como criança, ou seja, que a gente não viva mais como aquela pessoa que é jogado de um lado para o outro, e que ele é levado por ventos de doutrinas, que ele é levado por movimentos que acontecem na terra. E a gente vê muito nos nossos dias as pessoas, ou seja, sendo levadas por movimentos. E de repente, quando ela começa a ser levada para aquele movimento, ela vai se deparar com mais um engano na vida dela. E esse engano, em muitas situações, ela, pelo orgulho, não permite que ela retorne, ou seja, para aquele lugar que ela saiu. Então veja que o propósito é que a gente não seja mais como criança. Uma hora para cá, uma hora para lá. Uma hora em cima, outra hora embaixo. Uma hora crê, outra hora já não crê. Uma hora ele ama, outra hora já não ama. Uma hora, enfim, ele está investindo, outra hora ele está acabando retendo as coisas, né? Então ele diz que não é a vontade de Deus. Então isso quer dizer o que? Essa pessoa não chega à maturidade, mas ela vai estar disposta, ou seja, a ser levada pelos ventos de doutrinas. E ventos aqui se refere o quê? Ao engano, à confusão. E essa vai gerar o quê? Incredulidade, desânimo. Esse é o trabalho do inimigo, esse é o trabalho das trevas, causar desânimo, causar, ou seja, confusão. E com isso a pessoa ela vai se afastando cada vez mais da palavra, se afasta mais da comunhão e vai estar cada dia mais vulnerável para aquilo que o inimigo quer fazer na vida dela. É o que mais a gente vê nessa caminhada com a igreja. E com isso, há muitos que infelizmente não conseguem se firmar na congregação, deixam de desfrutar porque têm uma mente dividida e são instáveis, como diz o apóstolo. Ele é uma pessoa instável em tudo o que ele faz, em tudo. Aqui você não conhece ninguém, mas talvez lá fora você conhece uma pessoa que ela começa uma faculdade, já no primeiro semestre ela já muda de curso. Aí vai para o segundo semestre, não chega nem a terminar, ela já mudou para um outro curso também. Porque ela não sabe o que ela quer da vida. Entra numa empresa, daqui a pouco fica 2, 3 meses, ela sai daquela empresa. Ah, porque o meu salário é pouco. Mas a pergunta que eu sempre faço, quando você foi contratado, não sabia quanto é que ia ganhar? O patrão, ele ocultou o seu salário? Ah não, pastor, eu estou saindo porque eu trabalho demais. Mas quando você foi contratado, você não tinha noção que você ia trabalhar 8 horas por dia? Aí você escuta, não, mas ele é uma pessoa instável, ele é levado para cá, ele é levado para lá, ele não sabe o que essa pessoa, ela não sabe o que ela quer da vida. Mente dividida entre fé e dúvida. Uma pessoa instável no que ela faz, no que ela pensa. Uma hora ela crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, outra hora ela já pensa que Deus o abandonou. A mesma boca, ou seja, diz, meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que eu peço, além do que eu creio, conforme o poder de Deus que opera na minha vida. Aí passa uma semana, acho que Deus se esqueceu de mim. Acho que Deus não me ama. Porque se Ele me amasse, eu não estaria passando isso. Mas da mesma boca saiu que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Passa-se uma circunstância, eu acho que Deus não me ama, acho que Deus não me quer, eu acho que esse não é o meu lugar. Assim. A mesma pessoa, uma mente instável, né? Que Deus está ocupado demais para ouvi-lo, fala consigo. Por que orar se Deus não me ouve? Por que orar se Deus não me responde? Por que orar se não tem mais o que fazer? Então, de repente, ele tem uma resposta de oração, aí daqui a pouco, aquele mesmo irmão, que ele estava duvidando, ele diz, oh glória, oh aleluia. Aí você olha para aquela pessoa, ou eu tenho um problema, ou aquela pessoa tem um problema. Porque aqui Deus não me ouve, Deus não me atende. De repente vem uma resposta de oração.
Oh, aleluia, glória a Deus, agora eu não falto mais nos cultos, agora eu não deixo mais o grupo familiar, agora pode contar comigo, pastor. Mas é a mesma pessoa, mas ela oscila entre dois pensamentos. Ela é uma pessoa instável, e o apóstolo Tiago diz que essa pessoa não recebe nada. E aí parece outra pessoa, fala de uma forma diferente, uma pessoa com uma mente dividida. Então vamos conversar sobre um problema, ou seja, de não termos uma atitude de fé diante das situações. E o problema de não reagirmos com fé como a gente deveria fazer, né? Num momento onde que o coração duvida e a Bíblia ela desaparece. Nós precisamos, né, cada vez mais aprender a enfrentar as situações do dia a dia que surgem na nossa vida, mas não com uma mente dividida, né? Não com uma divisão, dois pensamentos, mas sim conforme a palavra ela é clara. Veja em Marcos capítulo 4, versículo 36 em diante. Estão todos aí, não? Ninguém está com sono não, né? Está todo mundo... Sei que aqui o povo da comunhão acorda sempre cedinho, sempre disposto, né? Então, glória a Deus. Marcos 4, versículo 36 diz assim: deixando a multidão, então eles o levaram no barco, então levaram Jesus assim como ele estava. Outros barcos também acompanhavam. Se você vai para o original, ele diz assim, né? Então, versículo 36, a multidão, Jesus tinha abençoado, feito milagres, maravilha, e eles o levaram no barco, assim como ele estava. Quer dizer, no original, Jesus estava dormindo, como numa posição, ou seja, de um bebê que está no ventre da sua mãe, numa posição, ou seja, de um feto. Dessa forma eles levaram Jesus para o barco, e Jesus estava lá deitado no barco, ele estava dormindo lá no barco, porque ele era homem como nós. Então, depois de um dia ou de dias cansativos, em abençoar, em multiplicar, em milagres e pregar a palavra, ele também chegou o momento de estar cansado. Então os discípulos levaram ele nessa posição, colocaram ali no barco, ele está lá dormindo. E veja que o texto ali assim, e outros barcos também o acompanhavam. E aí levantou-se um forte vendaval. Quer dizer o quê? O vendaval não estava ali. Eles não entraram num barco no meio de um vendaval. Importante a Bíblia, a gente conhecer um pouco da Bíblia. Então o vendaval não existia, não tinha vendaval naquele momento, mas a Bíblia está dizendo que quando os colocaram Jesus no barco, quando os discípulos embarcaram naquela embarcação e as demais embarcações que estavam acompanhando Jesus e os discípulos, levantou-se um vendaval. Ele não estava ali. Não tinha uma previsão de um vendaval naquele momento. Eles não foram pessoas imprudentes, não foram pessoas, não, eles tinham um diagnóstico da meteorologia, mas mesmo assim eles foram lá meter, entre aspas, lá se aventurar. Não, eles não tinham esse diagnóstico. Então se levanta um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco. Quer dizer o quê? As ondas, eu já falei uma vez, se eu não me engano, vê se o copo não está aberto, mas quando ele está dizendo as ondas se lançavam, era a mesma coisa, você estava ali no barco e as ondas eram lançadas no barco. Não era uma onda que vinha, uma onda que se levantava no barco assim suavemente, não. Eram lançadas, era como que alguém pegasse aquelas ondas e lançava, estava apedrejando aquele barco ali assim. É isso que a Bíblia deixa bem claro no original, ou seja, no grego. Então as ondas eram lançadas para acabar com aquelas vidas ali. Veja, muito interessante isso aqui. Sobre o barco, de forma que esse já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Você pode aplaudir a Jesus pela palavra. Primeiro que a gente pode aprender muita coisa nesse texto, mas o primeiro eu penso que seja o mais importante. Guarde isso. Sei que o sono vem, às vezes vem um pensamento, mas guarde isso. Nós estamos falando sobre nós não duvidarmos, né?
não sermos pessoas instáveis. Então, primeiro, o aprendizado que eu vejo aqui nesse texto, que é talvez o mais importante da nossa vida, é que eu posso andar com Jesus sem realmente conhecê-lo. Eu posso estar andando com Jesus Cristo sem conhecer Jesus Cristo. Talvez hoje 80%, pode ser que eu esteja enganado, talvez 80%, talvez até um pouco mais, das pessoas que estão nas igrejas, que se dizem cristãs, elas andam com Jesus, mas não conhecem Jesus. Talvez esteja sendo generoso, falando de 80%, talvez seja mais. As pessoas andam com Jesus, ou seja, caminham com Jesus, mas não conhecem a Jesus. Isso é uma coisa muito grave, algo muito grave na nossa vida cristã, caminhar com Jesus, mas não conhecer Jesus. É o que eu vejo nesse texto. Os discípulos aqui, eles caminhavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Estavam junto com Jesus, mas não conheciam Jesus. Quantos milagres que Jesus fez diante dos discípulos e de repente eles estavam o quê? Duvidando de Jesus. Às vezes as pessoas dizem, eu saio daquela igreja porque tem pouco milagre lá, a gente quase não vê os milagres acontecendo, então ela acaba saindo, ela acaba indo para outro lugar e assim por diante, achando que aquilo é o problema. Ou seja, os discípulos, eles viram milagres e mais milagres, muito mais do que a gente já viu, mas eles continuavam duvidando de Jesus. As pessoas viram os milagres. Ele chegou num lugar, onde ele fez vários milagres, se eu não me engano foi a multiplicação dos pães e dos peixes, e eles saíram daquela região, foram para uma outra região, e quando voltaram lá no outro lugar, eles queriam, mas dá uma prova que tu és o Filho de Deus. Era o mesmo povo que viu a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes. E eles perguntam para Jesus, mas dá uma prova para nós que tu és o Filho, para que a gente não fique perdendo tempo. Aí as pessoas dizem, não pastor, se tivesse mais milagre eu até ficava na igreja, mas quase não tem milagre, então enfim, ela vai para um outro lugar. Ou seja, o milagre não sustenta as pessoas. Por isso, quando você toma a ceia, como se o domingo que vem Deus permitir, quando vocês fizerem isso, vocês façam o quê? Em memória de mim. Jesus não pede para você lembrar de um milagre que Ele fez na sua vida. Ele não pede para você lembrar de quanto a enxaqueca que Ele te curou, da sua coluna que foi curada, da sua hérnia de disco que desapareceu, da sua pedra no rim, na vesícula que não existe mais. Ele não pede para você lembrar dessas coisas. Ele pede para que você faça em memória do que Ele fez naquela cruz. Porque se eu não esquecer do que Ele fez naquela cruz, com certeza eu não vou ser uma pessoa instável. Eu não vou ser, o meu gráfico ali assim, não vai ser uma hora no alto e baixo. Meu gráfico ele vai ser instável. Gráfico instável. Isso é mais um título de uma mensagem. Isso é um título bom, gráfico instável. Anota aí, pastor. Anota para mim não esquecer. Eu esqueço, mas aí guarda ali. Então eu posso andar com Jesus sem realmente conhecer, pastor. Os discípulos, eles andavam com Jesus, mas não sabiam quem Jesus era. Para que eu possa desfrutar de uma vida abundante, de uma colheita abundante, eu preciso saber quem Jesus é na minha vida. O ano da abundante colheita. De repente eu termino em 2, aqui não, mas de repente você pode terminar esse ano sem ter essa. Por quê? Porque você não confia, você não crê, você não conhece, você não sabe quem Jesus é na sua vida. Para que eu possa desfrutar de uma abundante colheita, eu preciso ter conhecimento da capacidade que se encontra no nome de Jesus. Às vezes eu por curiosidade, porque a gente, como diz, mata a cobra, o ditado, bíblico, mata a cobra e mostra o pau. A gente ora toda semana combatendo previsões. Aí de repente eu vou lá olhar o que o camarada está falando, e diz, mudou tudo. Mudou tudo. Agora já não é mais toda aquela previsão, agora já não é mais esse diagnóstico, já mudou tudo. Então, ou seja, nós precisamos conhecer a capacidade que tem no nome de Jesus, o poder que tem no nome de Jesus. Poder, veja,
Os discípulos, eles não sabiam a capacidade de Jesus. Eles dizem assim: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vejam que eles estão caminhando com Jesus, eles andam com Jesus, mas não conhecem a capacidade, o poder que tem no nome de Jesus. Por isso eles ficam surpreendidos: quem é esse? Quem é esse que de repente envia um anjo ali, e aquela situação que aos olhos mundanos, aos olhos do mundo, não tinha o que fazer, mas de repente uma palavra e o milagre acontece. Um anjo enviado e a situação muda, uma palavra liberada, uma oração feita. Então, meus irmãos, nós não precisamos ser comparados aos discípulos, como nesse exemplo. Então, grande parte das pessoas que têm a Bíblia, frequentam uma igreja, não conhecem Jesus. Não conhecem. Por isso, enquanto Deus permitir eu estiver no ministério aqui, eu vou estar ensinando a igreja a conhecer Jesus. Não, pastor, mas lá naquele lá tem uma movimentação grande. Tem uma movimentação grande. Existe uma movimentação grande. Existem muitas ondas, ou seja, mas conhecimento quase zero. Não conhecem Jesus Cristo. Sabem em relação a religiões, a ídolos, o que o fulano disse, o que o Beltrano disse, o que o Beltrano fez, mas quem é Jesus para eles? Não sabe. Correm atrás de onde está a bola da vez e não enxergam que a bola da vez faz acepção de pessoas. A gente vive esse tempo: pastor, agora a bola da vez é lá, e de repente vão para lá, só que por não conhecer Jesus. E qual é? Me diz uma razão por não conhecer: porque eles entram, se deparam já com acepção e permanecem, sendo que Jesus nunca fez acepção. Quer dizer o quê? Se eu concordo com a acepção, quer dizer o quê? Eu não conheço Jesus. Eu não conheço a Jesus Cristo. Quem dá mais, tem mais privilégios. Quem tem mais proximidade. E pessoas em pleno século XXI se deixam levar. Por quê? Porque não conhecem Jesus. Essa é a palavra. Por que se deixa levar? Porque não conhece. Porque se conhecesse, Jesus, quando chega uma hora, Jesus tem 500 discípulos. Ele tem 500. Aí ele libera uma palavra. 380 vão embora. Jesus, pastor, foi muito duro com a palavra, aquela família foi embora. Jesus, numa palavra, ele diz assim: quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue, não tem parte em mim. 380 foram embora, ficou só 120. Jesus já perdeu mais de 50% do ministério dele, dos seguidores dele. Aí de repente passa mais um negocinho lá, foram mais 118 embora. 118 não, 108. Sobrou 12. Aí Jesus vira para os 12 de vocês: também não querem ir embora? Se eu fosse eu, já estava quase que arrancando os cabelos da minha cabeça, que tem ainda, né? Aí Jesus, ele vira-se de vocês querem continuar? Aí eles dizem: mas para onde que a gente vai? Só tu tens as palavras da vida. Só tu tens. Só tu tens. Só o Senhor tem as palavras de vida. Só o Senhor tem as palavras. É Ele. No movimento não tem. O oba-oba não tem. Não existe lá. Só Jesus tem as palavras de vida. Eu quero encerrar agora dizendo, então, as dificuldades, meus irmãos, as lutas, e algo muito interessante. Algo muito interessante aqui que nós vemos nesse texto, que as dificuldades elas chegam, as lutas elas chegam. A travessia parecia normal. Travessia parecia normal, mas de repente, no momento que talvez eles não aguardavam, porque a gente não pode esquecer também que a maioria dos discípulos, não eram todos, mas a maioria, eles eram pescadores, eles conheciam o mar, eles conheciam sobre o tempo, no caso, quando ia dar um peixe, quando não ia dar, se o mar ia estar agitado, se não, então eles conheciam, ou seja, sobre a navegação, sendo mesmo sem a tecnologia dos nossos dias, mas a travessia parecia normal, como talvez muitas daquelas que eles fizeram, mas a Bíblia está dizendo que levantou-se um forte vendaval.
e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele ia ser o quê? Se enchendo de água. E de repente, meus irmãos, o que estava calmo começa a ficar agitado. Veja que nós temos exemplos para tudo que diz respeito à nossa vida. De repente você está tendo uma vida tranquila. Não tem nenhum diagnóstico de doença, de enfermidade. Você está caminhando bem financeiramente. Seu matrimônio está ótimo, graças a Deus. A sua família está ótima, graças a Deus. A sua empresa vai muito bem, graças a Deus. Né? Mas de repente a travessia está normal, você está vivendo normal, você está feliz da vida, você está lá, não perde um culto, não perde uma celebração, lendo a Bíblia, orando, tal. Mas de repente, a Bíblia está dizendo, de repente, quando menos eles esperavam, se levanta um vendaval. E se levantou um vendaval com Jesus no barco. E tem uma música, sempre um irmão, nas antigas, ele vinha, quando eu convidava para pregar, sempre tinha um corinho junto, quem lembra dele? E sempre cantava, com Cristo no meu barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no meu barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Eu sei que a maioria não tem, né? Não é das antigas, mas de repente, ou seja, se levantou um temporal. E se levantou um temporal com Jesus no barco. Pastor, tem que ter uma coisa de errado na minha vida, porque essa luta veio agora, porque essa situação se levantou agora. Pastor, ora por mim, se o senhor tiver uma revelação, pode falar, pastor. Aí se Deus te dá uma revelação, você fala, meu Deus do céu, pastor. Aí a pergunta a gente não faz porque a gente tem educação, mas tem alguns que não têm. E dizem, isso aqui tu não sabia? Não, eu sabia, pastor, mas eu queria uma revelação. Ninguém precisa ter revelação para revelar o pecado que você está vivendo. Você sabe o pecado que você está vivendo. Não, pastor, mas se tiver uma revelação, para quê? Deus não vai gastar saliva para revelar uma coisa que você já sabe? Ou não? Imagina Deus, tem mais de 8 bilhões de pessoas para ele estar olhando, vai gastar saliva para revelar uma coisa que você sabe, meu irmão. Você sabe, eu sei as áreas que eu preciso mudar. Eu sei as áreas que eu tenho que crescer. Eu sei as áreas que eu sou errado, eu sei, ninguém precisa chegar e dizer, não pastor, porque vai vir um pastor que ele revela até a cor da cueca. Tá, mas e tu não sabe a cor da cueca que você está usando? Precisa vir um pastor para revelar a cor da sua cueca? Perdão da palavra. E as pessoas são impactadas, meu Deus, ele me revelou a cor que eu estou usando. Ele revelou, pastor, ele revelou. Ele teve uma revelação. Do quê? Do que você já sabia? Isso não é revelação. Então, de repente, aquilo que estava calmo ficou agitado, trouxe medo, trouxe desânimo, trouxe angústia. De repente, depende da reação. Se nós nos deixarmos abater com uma situação, a gente perde. Se a gente reage, a gente ganha. Quero encerrar com isso. Então, se você, dependendo da sua reação, você aceitando aquela situação, você perdeu. Se você reage sobre aquela situação, você ganha. Se você aceita, você é passivo. Se você rejeita, você é uma pessoa ativa. Então, aquilo que o vendaval veio, e você sabe que Jesus Cristo, Ele só repreendeu o vento, Ele só mandou, só deu uma ordem para as ondas se acalmar por causa dos discípulos. Jesus não repreende o vento e não manda o mar se aquietar por causa dele, porque ele entrou no barco dormindo e ele sabia que ele ia chegar no outro lado dormindo. Porque ninguém que embarca com Jesus embarca para a morte. Qualquer que embarca com Jesus, embarca para a vida.
Qualquer que embarca com Jesus Cristo, ele embarca para a saúde. Qualquer que embarca com Jesus Cristo, ele embarca para a vitória em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.